Tudo bem com vocês? Marquei aí, tá com você 4 horas da tarde. Talvez você está recebendo esse link aqui também pelo grupo do WhatsApp, grupo VIP, para uma explicação básica aí do conteúdo bíblico, tá bom? Nós estamos num propósito de 100 dias, nós demos a Bíblia toda. Nós estamos numa comunidade de aproximadamente 500 pessoas que estão nesse propósito. Estamos ali junto, perseverando na palavra. Lembra de Atos dos Apóstolos 2? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então nós estamos perseverando aqui na palavra de Deus e juntos nós vamos crescer. Eu quero trazer, durante esse período de leitura, trazer para você algumas explicações sobre o texto bíblico, para que você possa entender melhor, falando principalmente de contextualização, né, no texto bíblico. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você é de Lucas, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele foi o terceiro evangelho a ser escrito na Bíblia. Né? O Novo Testamento ele foi escrito posteriormente à morte e ressurreição de Jesus. Ele também foi o que considera o cânon do Novo Testamento, ou seja, os livros que são inspirados pelo Espírito Santo. É a vida do último discípulo de Jesus, apóstolo, a estar vivo, que era João, o discípulo amado. Ele foi o último a morrer na ilha de Patmos, ele morreu, ele estava preso, não foi de uma morte matada, né, mas foi de uma morte morrida que ele morreu, e é diferente dos outros apóstolos. E João, então, ele garante o fechamento do cânon. Todo texto que foi escrito, um dos critérios é esse, até a morte de João, são considerados inspirados pelo Espírito Santo. E o Evangelho de Lucas, então, foi um desses evangelhos escritos. Lucas, ele não era um discípulo de Jesus, ele era discípulo do apóstolo Paulo. Você precisa entender isso. Lucas, ele é discípulo do apóstolo Paulo, ele era um médico, e ele está, então, preocupado em registrar aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele tem ouvido dos discípulos, das pessoas, da igreja, para que não se perdesse o ensinamento de Jesus. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Se você voltar um pouquinho, depois nós vamos também estar lendo o evangelho de Marcos, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos. É o evangelho mais sucinto, mais objetivo, mais claro. O livro de Mateus foi o segundo evangelho a ser escrito. E o terceiro evangelho a ser escrito, então, foi o evangelho de Lucas, que se baseou em Marcos, Mateus e escreveu um texto mais. Se você quer ter uma noção mais detalhada do evangelho, você precisa ler Lucas. Então, nesse capítulo, nesse desafio, nós estamos começando por Lucas, que foi escrito, então, 60 anos aproximadamente depois da morte de Jesus. O interessante do texto de Lucas é que ele começa dizendo o seguinte: no primeiro capítulo, Lucas ele começa descrevendo, né, endereçando esse texto a alguém. E ele endereça esse texto a um homem chamado Teófilo. Teófilo, possivelmente alguém que está sendo evangelizado, ou um novo cristão. Teófilo significa amigo de Deus. Muito interessante isso. E a gente pode até figuradamente usar e dizer assim que esse texto também pode ser direcionado não somente a Teófilo, uma pessoa, mas a todos os cristãos amigos de Deus. O livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, eles foram escritos juntos também por Lucas. O Evangelho, né, e o Atos dos Apóstolos foram escritos juntos. Na formação da Bíblia nesse formato de livro, porque ela era pergaminhos, foi organizado blocos, evangelhos, depois o texto de Atos e na sequência as cartas, tanto de Paulo quanto as cartas universais. E nessa divisão, então, separaram Lucas e Atos dos Apóstolos, sendo que esses textos estavam juntos, esses textos foram escritos
juntos, tá bom? Era uma sequência um do outro, era uma segunda carta. Tanto que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, cita de novo Teófilo que está recebendo esse material. Por que eu estou dizendo isso para você? É importante que você tenha conhecimento do contexto bíblico para que você possa entender um pouco melhor o texto bíblico. Entender que o texto bíblico ele tem uma razão de existir, ele teve um propósito em ser escrito. Você tem que pensar comigo que quando eles estavam relatando isso aqui, era uma obra do Espírito Santo para poder preservar os ensinamentos de Cristo, porque eles não tinham noção de o que aconteceria com esse material. Foi no Concílio de Trento que os cristãos se reuniram e decidiram então quais eram os textos inspirados, quais não eram. Então a igreja, em unanimidade, escolheu quais eram os textos, baseado em alguns critérios, e um dos critérios era então a questão da testemunha ocular. No caso, o último discípulo de Jesus, dos 12, a falecer, que garantia então que esses textos foram escritos em um tempo em que havia pessoas para contar de fato a história, como aconteceu. Você está conseguindo me entender? Hoje no texto, então, hoje no nossa leitura, o primeiro dia da leitura, não sei se você está comigo ou não, mas no primeiro dia de leitura, desses 100 dias, nós lemos Lucas, 4 capítulos de Lucas, nós lemos 7 capítulos de Gênesis, nós lemos 3 salmos. Eu não vou falar agora da constituição de salmo, tá bom? Muito menos de Gênesis, porque vai exigir muito tempo. Mas eu queria dar essa explicação para você sobre Lucas, para que você pudesse se fundamentar mais na palavra. E eu desafio, você a não desistir. Você está começando a se aprofundar, ou talvez você é um grande conhecedor da palavra, mas a palavra, ela sempre se renova. No momento que você vai estar lendo a palavra, Lucas, você tem que entender que isso aqui foi escrito à base de sangue, muita vida foi derrubada, morta por causa do amor à palavra. Então guarde isso no seu coração. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre Lucas, tá bom? O Evangelho de Lucas. É por isso que a maioria dos evangelistas, quando vão orientar alguém a começar um texto bíblico, primeira vez que vai ler a Bíblia, orienta a ler então Lucas, porque Lucas é um dos evangelhos mais detalhistas, que tem sobre a vida de Jesus. Você percebeu aqui a história primeiros capítulos, a história de Zacarias, Isabel, a história de Zacarias e Isabel com Maria e José também, e João Batista, e a gente então está se deliciando aqui na palavra de Deus. Amor pela palavra do Senhor. Vamos comigo aí nos 100 dias, tá bom? Que Deus te abençoe.